Olá, alunos, aqui é o professor Rodrigo, Prof. Rodrimelo, do canal Rodrimelo Física e Química. E hoje vamos falar de Lei de Coulomb. É um assunto da Física 3 do terceiro ano do ensino médio. Vamos lá comigo então. Lembramos que o Coulomb é uma unidade de medida de carga elétrica do Sistema Internacional. Calculamos já em sala de aula que um Coulomb é um valor de 6,25 vezes 10 na 18 elétrons. E aprendemos a calcular a carga elétrica através da expressão Q igual a N vezes E, onde o E é a carga elementar. Aqui nós trabalhamos apenas com uma carga. Temos que entender também que as cargas interagem desta maneira aqui. Então, se a gente tem cargas de mesmo sinal, uma próxima da outra, podem ser cargas negativa com negativa ou positiva com positiva, nós teremos uma repulsão. Nesse caso, as cargas se repelem. Agora, se tivermos duas cargas de sinais opostos, uma positiva com uma negativa, nós vamos ter uma atração. Então, cargas de sinais contrários se atraem. É aquela historinha, os opostos se atraem e os iguais se repelem. Continuamos falando de carga elétrica. Então, aqui nós temos, por exemplo, duas cargas positivas. Observem que tem esse Fzinho e essa flechinha vermelha para mostrar que existe uma força. Essa força entre essas duas partículas será uma força de repulsão. Aqui embaixo nós temos uma partícula com carga positiva e outra com carga negativa. Como são cargas opostas, aqui nós vamos ter uma atração. Então, nós vamos ter força de atração. Mas nós não vamos precisar calcular duas forças, porque essa força ela é igual nos dois extremos. Vamos calcular apenas uma força. A força e a carga têm uma relação. Vamos ver se dá para entender essa relação como aparece aqui. Nós temos uma carga positiva próxima a uma carga negativa. Então, aqui eu tenho Q, que pode ser 1Q, e menos 1Q. E vamos ter, então, uma força de atração. Agora, o que acontece se a gente aumentar essa carga? Nós estamos dobrando essa carga de 1 para 2. Quando a gente dobra essa carga aqui, mantendo a outra igual, a gente observa que apenas dobrando esta carga, a força fica maior. Quer dizer que se eu aumento a carga, a força também aumenta. Se eu dobro a carga, a força dobra. Se eu pego e dobro essa carga aqui de Q para 2Q, essa força vai dobrar novamente, porque agora a carga dobrou mais uma vez e a força vai ficando maior. Ou seja, quanto maior a carga, maior é a força. Ela é diretamente proporcional. Então, essa é a relação da força com a carga. Carga aumenta, força aumenta. Carga diminui, força diminui. Porém, existe uma relação entre a carga e a distância. E a força também vai ter uma influência aqui. Observe aqui em cima. Eu tenho uma carga Q, outra carga Q. São duas cargas positivas separadas por uma distância D. Vamos supor que essa distância vale 1 metro. A distância de 1 metro. Então, eu vou ter uma força. Olha a força entre elas. É bem grande. Se eu pegar essa distância e dobrar para 2, eu estou dobrando a distância. Então, quanto mais longe ficarem essas cargas, menor será a força. Mas observem que essa força diminuiu bastante. Ela não diminuiu pela metade. Se eu pegar essas duas cargas e aumentar a distância mais um pouco, para 3 metros, eu estou triplicando lá do início. Ó, era a distância de 1, ela triplicou. E o que acontece com a força? A força diminui mais ainda. A relação que nós temos é que quando a gente dobra a distância, a força diminui 4 vezes. Quando a gente triplica a distância, a força diminui 9 vezes. Ou seja, a força diminui o quadrado dessa distância, mantendo sempre a mesma carga aqui. Aumenta a distância, diminui a força, é inversamente proporcional.
a força entre duas cargas é proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Então eu vou pedir para vocês anotarem no seu caderno algumas informações. Vocês podem colocar aí como lei de Coulomb ou as conclusões de Coulomb, esse enunciado, que é a definição de Coulomb, e esse desenho onde nós temos aqui duas cargas de sinais opostos, porque elas estão aqui se atraindo, e o Fzinho que marca a força, separados por uma distância d. Então, anotem aí no caderno de vocês. Depois dê o pause, façam essa anotação. Lei de Coulomb tem uma equação, e essa equação ela aparece aqui. Parece, em princípio, um pouquinho complicada para vocês que estão vendo isso pela primeira vez, mas vamos tentar aqui explicar da melhor maneira possível. O que é esse F? Esse F significa a força, é o que nós vamos calcular, a força eletrostática, a força elétrica. Esse K é a constante, tá? Aqui em cima, K0 ou K é a constante no vácuo. Esse valor do K já é calculado, já é tabelado, então nós temos aqui embaixo uma informação. Ó, o K vale 9 vezes 10 na 9. Lembra do E da outra fórmula, que valia 1,6 vezes 10 na menos 19? Então, agora o K tem sempre o mesmo valor, 9 vezes 10 na 9. O Q1 e o Q2 são as cargas e o D vai ser a distância. Então, anotem também no caderno de vocês, lei de Coulomb e a fórmula que nós vamos estar utilizando. Está aqui novamente a fórmula, F igual a K, Q1, Q2 por D ao quadrado. Esse K multiplica o Q1, multiplica o Q2. Depois ela vai aparecer ele um pouquinho mais em cima. E aqui estão as informações do que significa cada letra. F é a força, vai ser medida em Newton. O Q1 e o Q2 é a carga, que é medida em Coulomb. O D é a distância, que é medida em metros. O K é a constante, que será sempre 9 vezes 10 na 9. Só que a unidade do K abrange todas as unidades. Olha só, se eu quiser calcular a força, a resposta da força é Newton. Se eu for colocar todas as letrinhas aqui na fórmula, e não há necessidade, eu posso observar o que eu corto. Se eu tenho Q1 e Q2, e o Q1 e o Q2 é Coulomb, fica C vezes C. E C vezes C fica C ao quadrado. Está aqui o C ao quadrado, eu vou cortar com C ao quadrado. Se eu tenho distância, que é ao quadrado, eu tenho metros. Distância em metros, metro quadrado. Vou cortar metro ao quadrado. O que vai sobrar quando eu procuro o F? Vai sobrar apenas o Newton de força. Então, até aqui a gente viu essas informações. Precisamente ali você volta o vídeo, assiste novamente e agora nós vamos ver alguns exemplos. Primeiro, como calcular força, depois, como calcular distância e também como calcular a carga. Vamos lá. Primeiro vamos ler o enunciado aqui. Determinar a força elétrica entre duas cargas onde o Q1 é igual a 4 microcoulomb e o Q2 é igual a menos 4 microcoulomb, para uma distância de 3 centímetros entre elas. Lembra que o K é 9 vezes 10 na 9. Então eu vou tirar os dados aqui. Eu tenho o meu Q1, que é 4 microcoulomb, só que lembre, micro quer dizer vezes 10 na menos 6. Então fica 4 vezes 10 na menos 6 coulomb. Faltou aqui o Czinho no final. O Q2, menos 4 vezes 10 na menos 6, porque ele também é microcoulomb. A distância vale 3 centímetros, mas nós vamos trabalhar em metro. Então, 3 centímetros dividido por 100 é igual a 0,03 metros. O K, 9 vezes 10 na 9. Vamos aplicar na equação da força. Ó, já coloquei o K aqui em cima para ficar mais fácil. É só multiplicar os 3. Então, vamos substituir. Eu tenho que calcular o F. O meu K é 9 vezes 10 na 9. Não é menos 9 não, hein? É 9 vezes 10 na 9. Vezes o meu Q1, que é o 4 vezes 10 na menos 6. Vezes o meu Q2,
que é menos 4 vezes 10 a menos 6. Mas espera aí, professor, você não botou o menos aqui na frente. Não, a gente não coloca sinal negativo na frente dos números aqui, porque a força não é expressa negativamente. A força é em módulo, é sem sinal. Então não se preocupem, pode colocar sempre sem o sinal aqui na frente. O sinal do expoente, sim, você deve colocar. Embaixo vai a distância. A distância é 0,03, lembra que é ao quadrado. E agora? Multiplica onde dá para multiplicar. Como é que a gente vai fazer? Vai pegar o 9, vai multiplicar pelo 4, vai multiplicar pelo 4. 9 vezes 4 vezes 4. Vai conservar a base e vai fazer o que com os expoentes? Na multiplicação, soma os expoentes. Está aqui em cima em amarelo. 9 mais menos 6 mais menos 6. O que fica 9, menos 6, menos 6. O que fica menos 3. Então, vamos ver aqui. 9 vezes 4 vezes 4 é 144. Conserva a base, faz o que com os expoentes? Soma. 9 menos 6 dá menos 3. Então, fica 144 vezes 10 na menos 3 de expoente. E a distância que está ao quadrado? 0,03 vezes 0,03 é 0,0009. Essa é a distância que vai aparecer aqui embaixo. Então, você vai dividir agora 144 por 0,00009. Divide, dá 160 mil. Conserva a base e na divisão diminui os expoentes. Como em cima é menos 3 e embaixo não é nada, sobra menos 3. Se eu quiser colocar, tirando esse menos 3 fora, eu lembro lá da notação que a vírgula está no final, eu jogo ela 3 casas para a esquerda e o meu número fica 160 newtons. Observe também que eu coloquei aqui em amarelo no lado esquerdo, ó, que isso será uma força de atração. Tem muitos exercícios que perguntam, a força de atração, a força de repulsão, como é que eu sei se a força é atração ou se ela é repulsão? Olhando o sinal do Q1 e o do Q2. O meu Q1 é positivo, o meu Q2 é negativo. E o que eu falei antes, os opostos se atraem. Então, essa força será de atração. Isso aí, agora vamos ver um segundo exemplo para depois fazer um comparativo com esse aqui. Vamos lá. Eu vou pegar o meu exemplo 2 e vou fazer uma modificação. Eu vou dobrar a distância. A distância no exemplo 1 era 3 centímetros. Eu dobrei a distância para 6 centímetros. A gente pode imaginar isso pensando em ímãs, onde você tem 2 ímãs a uma distância de 3 centímetros um do outro. Vai existir uma força de atração entre eles. Agora você dobra a distância e coloca um longe do outro 6 centímetros. A atração vai ser a mesma? Vai existir atração. Essa atração vai ser mais fraca. Quanto mais fraca vai ser? Então vamos tirar os dados aqui do exercício. Nós temos, de novo, uma carga Q1 de 4 microcoulomb, uma carga Q2 de menos 4 microcoulomb. A distância mudou para 6 centímetros, que dividido por 100 é 0,06 metros, e o K, que vale sempre 9 vezes 10 na 9. Vamos usar a mesma equação do F e vamos substituir os valores. O K é 9, o Q1 é 4, o Q2 é 4 e a distância é o 0,06. Agora, vamos de novo fazer a multiplicação. 9 vezes 4 vezes 4, que dá 144. Conserva-se a base, que é o 10, e o que faz com os expoentes na multiplicação? Soma, está aqui em cima. 9 mais menos 6 mais menos 6, que dá na menos 3. O 0,06 ao quadrado, ele vai ficar 0,0036. Por último, faz a divisão. 144 dividido por 0,0036 fica 40 mil. Conserva a base, na divisão, diminui os expoentes. Isso fica 40 mil vezes 10 a menos 3 newton, ou a mesma coisa que 40 newton. Se você voltar aqui 3 casas, vai dar o 40 newton. Então, compara esse 40 newton que deu agora com o valor de antes, que foi 160 newton. Se a gente dobra a distância, a força diminui.
Isso é lógico. Porém, ela não diminui na mesma proporção. Se você dobra a distância, a força diminui 4 vezes. Ela era 160. Pega 160 e divide por 4, vai dar o 40. Então, sempre que eu dobro a distância, a força diminui 4 vezes. Se eu triplico a distância, a força diminui 9 vezes e assim por diante. Eu tenho um simulador para mostrar para vocês, que ele se encontra nesse site aqui. Vocês podem estar procurando vários simuladores como de física, química, matemática, e ele é um site só de simulação, é o fit.colorado.edu. Eu vou abrir aqui o simulador para a gente observar essa questão das cargas. Você entra no site do fit.colorado.edu, procura lá em português, procura a parte de física ou faz uma pesquisa. Eu já procurei direto aqui, lei de Coulomb, vou clicar em lei de Coulomb, ele vai abrir o site. Eu vou escolher aqui uma escala macro e aqui eu tenho dois bonequinhos representando as forças de interação com a sua carga Q1 e a sua carga Q2. Eu posso tirar os valores por enquanto e escolher os valores aqui embaixo. Então eu vou primeiro pegar esse bonequinho da esquerda e botar ele basicamente em cima da régua na linha 0 centímetros. E vou colocar aquela carga de 4 microcoulomb. E vou colocar o segundo bonequinho naquela distância de 3 que a gente tinha colocado lá no exercício, que era 3 centímetros. E vou colocar a carga dele como 4 microcoulomb. Um negativo e um positivo, vamos ter uma força de atração. E aí eu vou botar o valor da força para aparecer. Olha como apareceu aqui em cima, 159,77, basicamente 160. Porque aqui a régua às vezes dá 1 milímetro para a esquerda ou direita. Então, essa é a força que existe de atração em duas cargas de 4 microcoulomb numa distância de 3 centímetros. O que acontece quando a gente coloca ele mais longe? Olha a força aqui em cima, diminuiu. Cada vez que eu distancio, a força vai diminuindo. A força é igual dos dois lados, por isso que a gente não calcula duas forças, apenas uma. E se eu colocar a carga bem em cima da distância 6? O que aconteceu com a distância? A distância foi aumentando. Nós tiramos ela do 3 centímetros e dobramos para o 6. Dobramos a distância, a força diminuiu de 160 para o 40 newtons. Isso mostra então que aumentando a distância, a força diminui. Se eu triplico a distância para 9, a força vai diminuir 9 vezes. Então, se eu aumento a distância, a força diminui. E se eu diminuo a distância, a força aumenta bastante. Aqui eu fiz algumas telas para vocês acompanharem também o simulador com a distância de 3 centímetros. Está aqui quase 160 newtons de força. Aqui, aumentando a distância para 6 centímetros, a força já diminuiu para quase o valor de 40. E aqui eu, triplicando a distância, a força diminui 9 vezes. Ela vai para 17. Quero fazer aqui um terceiro exemplo para vocês, ou um último exemplo, em que agora a gente vai calcular a distância. A gente fez o exemplo para calcular a força. Vamos fazer agora um exemplo para calcular a distância. Então nós temos o seguinte: sendo a força entre duas cargas Q1 igual a 2 microcoulomb e Q2 igual a 4 microcoulomb, igual a 1,8 vezes 10 na menos 2 newton, determinar a distância entre essas cargas. Lembrando que o K é 9 vezes 10 na 9. Então agora o exercício me dá o newton aqui. E o newton é a força. Então se eu tenho a força, eu não vou precisar dela. E sim eu vou precisar agora encontrar a distância. Então nós vamos tirar os dados como antes. Nós temos o Q1, temos o Q2. Observe que continua sendo na menos 6 porque eles são microcoulomb.
Aqui o Q1 e o Q2 são positivos. Então, que tipo de força tem? Força de atração. Então, eu tenho Q1 e Q2, valendo 2 e 4. Estou procurando a distância, que vai ser em metros. Já tenho o valor da força, 1,8 vezes 10 na menos 2 newton. E o K é 9 vezes 10 na 9. A equação é a mesma, só que agora nós vamos substituir quem? O F no lugar do F, o K, o Q1 e o Q2, e quem a gente procura é a distância. Observe aqui, no lugar do F, 1,8. No lugar do K é o 9. No lugar do Q1 é o 2. No lugar do Q2 é o 4. Toda essa linha de cima aqui, ela é multiplicável. Então, eu vou multiplicar esses três números. Vou manter o mesmo 1,8 no lugar dele, igual 9 vezes 2 vezes 4. 9 vezes 2, 18. 18 vezes 4 dá 72. Conserva a base e soma os expoentes. Já tínhamos feito isso antes. 9 mais menos 6 mais menos 6 dá menos 3. E queremos o d quadrado. Nesse caso aqui, temos que fazer multiplicação em x. Multiplicação cruzada. Eu vou fazer 1,8 vezes o d quadrado. E ele vai ficar aqui do lado do 1 do d quadrado, o 1,8. Por último, se esse 1,8 está do lado do d quadrado, ele vai passar para baixo. Ou seja, é só você inverter esses dois aqui. Joga o d para a esquerda e joga o 1,8 para baixo. Por último, você divide 72 dividido por 1,8. E 72 dividido para 1,8 vai dar 40. 40, conserva a base, e na divisão faz o que com o expoente? Diminui. Está aqui, ó, explicado. Menos 3, menos, porque na divisão diminui, menos 2. Menos 3 menos menos 2 é a mesma coisa que menos 3 mais 2. E menos 3 mais 2 é menos 1. Então, nós estamos encontrando 40 vezes 10 na menos 1, que é a mesma coisa que 4, porque você joga a vírgula para a esquerda e esse 40 se torna 4. Só que isso não é a distância ainda, porque em toda a expressão matemática que a gente encontra x ao quadrado igual a 4, d ao quadrado igual a 4, a ao quadrado igual a 4, nós temos que fazer o quê? Tirar esse quadrado, e esse quadrado é colocando o número dentro da raiz. Então, por último mesmo, você vai pegar o 40, que pode ser escrito como 4, e tirar a raiz deste 4 aqui, que dá 2 metros. Ah, e se eu esquecer como arrumar esse 40 na menos 1? Não tem problema. A gente vai botar a raiz aqui no 40 na menos 1, tira a raiz do 40 e divide o expoente por 2. Nós vimos lá na aula inicial de notação científica. Ok? Terminando então com esse último exemplo, vou deixar para vocês a lista de exercícios e a gente pode manter sempre o contato através do site profrodrimelo.wix.com/aulas. Para vocês, alunos do Maria Solange, do meu terceiro ano, vocês têm o contato via os grupos de WhatsApp e também lá no Google Sala de Aula. Um abraço, até a próxima aula.